Nós precisamos de uma igreja viva, gente. Pelo que diz, verso 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui Paulo faz um apelo à igreja, dizendo para que a igreja faça isso, ela precisa se levantar dentre os mortos, ela tem que parar de ser cúmplice e participante nas trevas, para receber a luz de Cristo. Terceira coisa que Paulo diz, e essa é a passagem mais complicada aqui, é que nós temos que trazer a público aquilo que é feito em oculto. Verso 13: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu não vou aborrecer vocês com os detalhes de interpretação aqui, mas a interpretação que eu acho menos complicada e mais provável é que Paulo, ainda na linha de dizer como é que os cristãos devem se relacionar, ele está dizendo o seguinte: ele provavelmente está se referindo ao dever que os cristãos têm de expor publicamente as obras das trevas. É expor aquilo que eles fazem em oculto e dizer: isso que está sendo feito, isso que está sendo divulgado, estas obras aqui, elas são erradas, elas têm essas consequências. Então, parece que Paulo está falando aqui do dever público da igreja de tomar uma posição nesses assuntos. Todas as coisas, todas aqui se refere ao que vem antes, todas estas coisas das trevas, não é? Todas estas coisas, quando reprovadas pela luz, a luz aqui são os cristãos que têm a luz do Evangelho. Quando os cristãos então reprovam estas coisas, que são feitas em oculto, elas se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz, ou foi iluminado. Enquanto não foi iluminado, permaneceu no oculto e nas trevas. Mas na hora que os cristãos jogam a luz da verdade, o holofote da verdade nas obras das trevas, estas obras se manifestam. E sabe o que é que acontece às vezes? A própria sociedade diz: não, mas isso não. Recentemente aconteceu um escândalo nos Estados Unidos, numa ONG americana. O título dela, o nome dela era Planned Parenthood, Planejamento Familiar. E era uma ONG que praticava o aborto, que dava aborto legal para as mulheres americanas que procurassem aborto. Nos Estados Unidos é extremamente fácil fazer isso. E os evangélicos nos Estados Unidos, eles têm movimentos, são muito organizados contra o aborto. Como também nós aqui entendemos que o aborto é uma quebra do mandamento que diz: não matarás. Mas aí então o que é que aconteceu? Um desses grupos, eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso, estou dizendo como ilustração, mas um desses grupos pró-vida conseguiu filmar uma entrevista com uma das líderes do movimento, onde ela confessou como é que ela pegava as partes do feto, extraía a criança, eles faziam de um jeito para não matar, ou para não danificar a criança. E aí tirava o rim, ela dizendo, o coração, ou o pulmão, ou aquelas coisas que poderiam ser usadas para transplante, para fazer pesquisa, ou enfim, para qualquer outro. Ela friamente dizendo, eu acho que muitos de vocês viram isso aí nas mídias sociais. E aí não foi só a igreja que ficou escandalizada, o mundo ficou escandalizado. Os próprios descrentes disseram, mas que absurdo isso. Quando eles viram a foto lá, né, e o desmembramento, né, do feto, para as partes serem vendidas no comércio, isso deixou muita gente que não é crente indignada. Um papel, eu não estou dizendo que a gente vai ficar filmando essas coisas, mas estou dizendo que um dos papéis da igreja é falar a respeito do juízo de Deus sobre estas coisas, porque esse pessoal faz em oculto e eles acham que estão escondidos da luz de Deus. A luz do Evangelho, através da igreja, brilha na sociedade, e essas obras feitas em oculto, elas se tornam manifestas. É dessa maneira que Deus leva ou abençoa a sociedade, para que ela não se destrua completamente. Então, em vez da gente ser cúmplice com estas coisas, com a imoralidade, desonestidade, impureza, nós devíamos reprovar estas coisas verbalmente, com a nossa atitude e, quando possível, expondo publicamente o erro, manifestando à luz aquilo que é feito nas trevas. E essa passagem termina com esse apelo ao avivamento espiritual. É como se Paulo dissesse, esse é o nosso dever, mas por que nós não cumprimos? Porque nós estamos dormindo entre os mortos. Nós estamos dormindo no meio deles.
como se nada daquilo nos incomodasse. Estamos acostumados ao mal, ao erro, à sujeira, como alguém que está dormindo e não sente nada, não vê nada, dormindo entre mortos. Você está vivo, mas está dormindo. Há uma diferença, não é? Os mortos estão mortos, mas você está dormindo no meio deles. Se você passar num determinado lugar, lá no necrotério, tiver 2 pessoas mortas e um terceiro dormindo ao lado, você dificilmente vai dizer quem é quem, não é? Pode até enterrar o dorminhoco sem querer. Não parece? Então, às vezes, a igreja está assim. Ela está dormindo entre os mortos. Parece tudo igual. Daí Paulo diz: levanta-te, dorminhoco, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você receberá a luz de Cristo, poder do alto, plenitude do Espírito Santo, para que você possa viver como crente no meio de uma sociedade perdida, corrompida e nas trevas. Mas é preciso que para isso a igreja se levante. Muita gente quer avivamento. Muita gente ora por avivamento. Eu oro também. Eu anseio por um avivamento espiritual. Mas o que ele começa na igreja. Quando a gente pensa em avivamento, alguns ficam pensando em multidões se convertendo ao evangelho, mas o avivamento, quando começa, ele tem que começar na igreja. Quando nós saímos do sono, nos levantamos, somos iluminados pela glória de Cristo, tão cheios da luz de Cristo que a gente não pode fazer outra coisa senão transmitir essa luz. Através da verdade, está lá, no verso 9, o fruto da luz, da bondade, justiça e verdade numa sociedade que vive em trevas e corrompida. Só assim a igreja vai fazer diferença. Só assim ela vai ser de fato sal e luz, como Jesus Cristo mandou.